Pois é, eu já vou dar o boa noite para o Celso Cardoso, para o Chico Lang e já vou ter que adiantar a enquete, porque não tem como eles comentarem aqui Corinthians e Palmeiras sem falar quem vai vencer. Qual será o resultado do jogo, se dá Corinthians, dá Palmeiras ou dá empate. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Brasil Esportiva. Grande noite também para o meu querido Chicão. Muito obrigado, Celso. Veja só, a lógica, o momento... É o Corinthians. É o Corinthians. Não há como negar o favoritismo do Corinthians por tudo que está acontecendo. O Corinthians tem 9 vitórias e 2 empates em... 9 vitórias e 2 empates em 11 rodadas. Não é isso? 12ª rodada. 88,9% de aproveitamento. Pois é. Poderia ser, inclusive, 10... Não, acho que eu estou errado. Acho que são 10 vitórias e 2 empates. 10 vitórias e 2 10 vitórias e 2 empates. E não fosse aquele erro do árbitro no jogo de Curitiba, seriam 11 vitórias e 1 empate. Então é um momento mágico. E não é só obra do acaso. O Corinthians tem jogado muito bem. Tem uma defesa sólida, tem um time compactado, tem um time organizado, disciplinado taticamente, diferentemente do Palmeiras, que está alternando altos e baixos. Então, por tudo isso, o favorito é o Corinthians, não se discute. Mas, por outro lado, tem algo nesse clássico que invariavelmente acontece. Quando um está bem e o rival está mal, o rival acaba vencendo e surpreendendo. Então, só porque... costuma ser assim, eu acho que dá Palmeiras. Ai, caramba, agora eu mudei meu palpite. Meu palpite era Corinthians 2, Palmeiras 1, Chicão. E agora ele falou isso e é verdade, Chicão. Olha, não deixa de ser um pouco, porque historicamente é mais ou menos isso que acontece. Mas nos últimos tempos, né, nem sempre isso acontece. Né, nem sempre tem acontecido. O Corinthians e o Palmeiras, na verdade, eles têm a obrigação de vencer todos os jogos que jogam, tanto dentro de casa como fora de casa. Porque aqui entre nós, o Allianz Parque é em São Paulo, né? O estádio W Torre é em São Paulo, né? Não é na China, não é no Rio, não é em outro lugar. Tá certo que a torcida é única, né? Ainda bem, porque você vê como estão sendo os jogos lá no Rio de Janeiro com 2 torcidas, definitivamente isso devia ser abolido do futebol. Não dá para você confiar em palavra de torcida organizada. Eles brigam mesmo, eles se matam mesmo. Então o negócio é ter um clássico de um jogo só, pronto, de uma torcida só. Como foi na Argentina. E é uma maravilha. Os caras se matam em outro lugar, mas no campo não. Né? Então, quer dizer, é o tal negócio. Então o Corinthians, apesar de ter torcida contra, apesar de deve estar todos os ingressos já vendidos para esse clássico há muito tempo, né? Mais de 40 mil pessoas, com certeza, se não chegar aí a uns 44, 45, sei lá, a capacidade máxima. É um dos maiores clássicos da história do futebol sul-americano e do mundo também, né? Não é fácil. Então, é o grande derby da cidade. Então, tanto palmeirenses quanto corintianos vão entrar nervosos, não vão querer perder e vão dar tudo que puderem para conseguir sair com um bom resultado. O Corinthians, para ele o empate está bom demais. Mas, nossa, o empate cai do céu. E o Palmeiras só interessa a vitória. Derrota nem pensar. 13 pontos, né, separam Palmeiras e Corinthians. Nem pensar. Então, só interessa a vitória. Então, vai ser um grande jogo. Eu não vou me assustar se por acaso o jogo for violento, lá pelas tantas, porque a rivalidade é muito grande, aí de repente pega fogo lá, um lance aqui, outro lá, sabe como é que é? Vai ser aquele eu espero que seja um jogo cheio de gols, entendeu? Porque o gol é a alegria do futebol, enfim, eu estou muito na expectativa quanto a esse clássico. Mas a razão me diz que dá empate. A razão me diz que dá empate. É o palpite do Alberto Helena Júnior. Empate, ele acabou de me escrever aqui. Agora, o coração diz que é 7-0 para o Corinthians. Então, vocês aí ficam com escolha. Ou seja, se fosse... ou o meu coração ou a minha razão. Ou seja, se fosse na loteria esportiva, o Chico ia jogar um duplo. Empate e vitória do Corinthians. Bom. 7-0 Corinthians pelo coração e o empate pela razão.